Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, não tem como a gente começar o programa hoje sem falar das contas de Dilma Rousseff reprovadas, da presidente, reprovadas pelo Tribunal de Contas da União. Agora falta o Congresso Nacional aprovar ou não essa decisão do Tribunal de Contas da União. O que todo mundo comenta é que não poderia ser diferente disso, dessa reprovação. Mas não é algo que já tem um desfecho tão previsível. As contas e o Tribunal de Contas da União, como os tribunais de contas estaduais, eles são órgãos consultivos. Com base na análise feita pelos técnicos do Tribunal de Contas, as contas do ano passado, de 2014, não estavam de acordo com os procedimentos que deveriam ser obedecidos, especialmente as famosas pedaladas, utilizando-se recursos de bancos como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, para pagar determinados compromissos sem que o governo tivesse feito o repasse. E a utilização desses recursos caracteriza um empréstimo. E não foi nesse sentido do empréstimo que a prestação de conta foi feita, como também artifícios contábeis, quando havia uma necessidade de redução de contingenciamento do custeio, contabilmente se tentou alternativas que também feriram os procedimentos que deveriam ter sido obedecidos. Essa consulta e essa decisão do Tribunal de Contas da União vai ser encaminhada ao Congresso. Ontem mesmo também teve uma outra decisão. Havia um entendimento que as contas seriam encaminhadas para serem aprovadas ou não, aí é uma decisão política, pela Câmara dos Deputados. Mas numa decisão monocrática lá, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que será encaminhado ao Congresso. E a gente sabe que hoje, em termos de Congresso, a presidente não tem dificuldades em fazer aprovar os seus projetos no Senado. Tem dificuldades na Câmara dos Deputados. E essas dificuldades estão, inclusive, agudizadas mesmo com a reforma ministerial. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Eduardo Cunha, está realmente imbuído em tocar para frente um processo que está fazendo cada vez mais se acentuar o confronto do presidente, e não necessariamente da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados com a presidente Dilma Rousseff. Ontem mesmo também a presidente teve uma outra derrota, não conseguiu a quantidade suficiente para dar quórum de parlamentares, principalmente por conta dos deputados, havia senadores em quantidade suficiente, para analisar os vetos que a presidente derrubou, a derrubada dos vetos da presidente no ajuste fiscal que está sendo feito pelo governo do Estado, pelo governo federal, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, e nesse confronto tem uns vetos da presidente que podem ser derrubados, mas não deu quórum para eles serem derrubados. Aí ninguém sabe se vão ser ou não, especialmente aqueles que se referem a aposentadorias, a algumas conquistas que nesses ajustes estão sendo subtraídas. A crise não está debelada, talvez até tenha se acentuado, mas ela está já chegando a uma situação de decisão. Não está mais no Tribunal de Contas da União essa pendência, que o governo tentou inclusive adiar, procrastinar, pedindo suspeição do ministro relator, Augusto Nardes, não conseguiu essa suspeição, tentou recorrer ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, também concedeu. Agora vai ser encaminhado ao Congresso e tem um prazo. E esse prazo certamente ainda ocorrerá o desfecho nesses 2 próximos meses, novembro e dezembro. Se não, aí vem o recesso e tal, muda de ano, e o clima fica muito mais para estabilizar a situação da presidente, que é o que ela tem tentado. Entretanto, a rebeldia de alguns parlamentares e a crise econômica pode tirar de um ou outro que queira ser instrumento dessa procrastinação a ousadia. A gente sabe que ontem, inclusive, a transmissão pela rede de televisão motivou não apenas a decisão de alguns ministros, mas aquelas falas que a gente sabe, que quando é ali fechado e tal, dá para se votar, dá até para pedir vistas e tal. Quando é com acompanhamento da sociedade, com transmissão ao vivo de televisão, eles tomam mais cuidado. E a partir de agora, vai ser tudo transmitido pela televisão, especialmente a televisão da Câmara dos Deputados, que ontem transmitiu, inclusive, lá, direto também do TCU.